pessoal, eu sou a Vadaka Cris Costa e esse é mais um vídeo do Lendo Livros. Pois é, pessoal, eu fiquei muito tempo sem fazer vídeos, né? Eu acho que o último vídeo que eu fiz foi na época do Natal, talvez bem antes, mas em ocasiões especiais eu tento trazer algum vídeo novo pro canal Lendo Livros. No entanto, se vocês me seguem lá no Twitter, o endereço, o meu nome de usuário está no final do vídeo, eu sempre estou comentando alguma série, algum filme, algum livro que eu tenha assistido que me chamou a atenção. Então, recomendo vocês me seguirem ou no Twitter ou no Instagram. O canal às vezes fica meio parado, mas enfim, né, são coisas da vida. Hoje é dia 12 de março. O que tem de tão especial ser 12 de março? 12 de março é o dia do bibliotecário. É uma data, assim, pra mim, que é uma data, seria uma data mais especial ainda, né? Caso eu estivesse empregada, enfim. Mas é uma ocasião em que nós celebramos essa profissão bastante interessante e muito gratificante, muito, enfim, maravilhosa, que é a profissão do bibliotecário. Bom, esse não é um vídeo sobre o que é ser bibliotecário. No ano passado eu fiz um vídeo, se não me engano, dividido em duas partes. Eu acho que eu falei um pouquinho melhor sobre o que significa ser bibliotecário, né, onde ele trabalha, enfim. Aqui ao fundo até eu coloquei, depois eu vou passar um vídeo, né, vou trazer pra cá pra vocês verem. Coloquei alguns livros, assim, que eu tenho da época da faculdade, né, que eu me formei. E só que eu não tenho um registro porque no momento eu não tenho nenhum emprego, então, enfim. Mas eu resolvi fazer esse vídeo pra quê? Pra dar dicas de personagens bibliotecários ou, enfim, histórias que tenham bibliotecas como sua, né, o seu pano de fundo. Ao longo, assim, de vários livros que eu li durante esses anos, eu encontrei poucos, assim, que sejam realmente focados em biblioteca. Tem livros, claro, às vezes aparece, assim, em algum momento em que a biblioteca ela tem um papel importante, por exemplo, como o livro A Coisa. Isso vocês não devem ter visto muito no filme, né, na versão nova, talvez mais na versão, na primeira versão que foi filmada em 1990 e alguma coisa, que um dos personagens gostava muito da biblioteca quando ele era mais novo, ele frequentava, e aí quando ele cresceu, né, ele virou arquiteto e ele até disse que buscou uma inspiração num certa parte, né, da biblioteca para criar um certo prédio, né. Então, assim, até mesmo o Stephen King gosta muito, ele coloca muito a biblioteca, mas é difícil ter, né, bibliotecários. E nós temos também os próprios Harry Potter, enfim. A biblioteca sempre está lá, e o bibliotecário é sempre mostrado daquela mesma maneira, de uma pessoa séria, mais velha, enfim. Bom, eu achei interessante, eu não tinha me lembrado desse livro. Esse livro tá tão fácil de... E não sei como é que eu nunca pensei em indicar ele, mas esse aqui, o Dewey, o gato, né, pra nós, né, ou melhor, as pessoas que gostam de gato, esse aqui é muito interessante porque é uma história real. É a história de um gatinho que não tinha um lar, não tinha um lugar, e ele começa a frequentar a biblioteca. E essa biblioteca, né, onde é que fica mesmo? Na cidade de Spencer, nos Estados Unidos. Eles adotam o gato e ele recebe esse nome porque o Dewey, ele é o responsável no mundo da biblioteconomia, pela classificação que a gente costuma dar aos livros. Nós usamos dois, né? Nós temos o sistema decimal universal, que é a CDU, é a mais usada e até eu acho que é um pouco melhor, mas antes, né, através dela, vem o sistema do Dewey, né, que eu não sei pronunciar, enfim, desculpa, que ele né, começou, então ele é no mundo da biblioteconomia ele é muito importante, por isso que o gato recebeu esse nome, né, e aí depois vem o sistema
decimal universal, que é o que é mais conhecido. São os numerozinhos que a gente coloca lá na estante, né? Que em vez de a gente colocar assim, romance, que nem a gente vê nas livrarias, né? Nós colocamos no númerozinho que equivale tanto na CD, às vezes nas fichas catalográficas tem. É uma pena que não tá pegando. Vamos ver aqui. Ele não foca, sinto muito. Mas enfim, a CDD, o número que seria na CDD seria o número da biografia, porque ele é uma biografia, não deixa de ser uma biografia do gato, né, da biblioteca, enfim. E na CDD tem CDU tem um outro número. É bem interessante, né? A pessoa escreveu, é a Vicky, mas ela escreveu com alguém, porque ela não é uma escritora, ela é bibliotecária, né? Tava trabalhando na como bibliotecária, e daí o escritor ajudou ela a escrever o livro desse gato, que virou a biblioteca adotou. E é um livro muito bacana, claro, baseado numa história real, então ele não é... para aqueles que não gostam muito de bibliografia, talvez não seja um dos mais interessantes, mas é um livro bacana, bem curtinho, eu gostei. E um outro que eu li no ano passado, mas eu acho que eu li mais no ano passado, e talvez eu tenha comentado em algum vídeo, é da Bela e a Fera. Nós todos conhecemos a história da Bela e a Fera. E a Bela e a Fera, né, tanto na versão em animação da Disney, quanto na versão em carne e osso, ela gosta muito de ler, e ela vive numa cidade, numa vila muito ignorante, né? Não é burra, ignorante. E ela gosta muito de ler, só que não tem muitos livros lá na biblioteca, ela já leu todos, né, na biblioteca da vila. Então ela conhece a Fera, que é, né, uma pessoa por trás daquela aparência, na verdade, chega a ser um pouco culto, por assim dizer, tem uma enorme biblioteca, então ela se fascina. E o Perdido num livro Perdido em um livro ela dá um complemento na história original, e a Bela encontra um livro que está escondido na biblioteca da Fera. Então ela vai se envolvendo. O livro, ele é como se ela entrasse dentro do livro, vai vivendo as situações, né? E ele acontece mais ou menos no período em que a Bela ainda ela é, por assim dizer, prisioneira, mas está virando amiga da Fera. É legal. Tem gente que não costuma gostar muito de livro que é que é uma extensão, né, ou então que mexe com a história original. Eu gostei, né? Ele tem um outro livro que eu li que também faz isso, né? Na verdade, a mãe da Bela tinha amaldiçoado a Fera, né? Porque é uma bruxa que amaldiçoa ele para ele virar a Fera que nós conhecemos. Como é que seria? Então, eu li esse livro, eu gostei. Eu geralmente gosto. Não são todas as versões, né? Tipo, tem aqueles que tinha do Orgulho e Preconceito dos Zumbis, eu não cheguei a ler, deve ser interessante, mas enfim. Esse do Perdido no Livro é muito interessante, ainda mais que a Bela tem esse amor por livros, ela gosta muito, tanto é que ela acaba se enfiando e fica perdida num livro. Super recomendo. Tem outras e tantas dicas, né? Mas como eu digo pra vocês, que a biblioteca ela é o centro da história, nem sempre a gente encontra. No ano passado eu dei algumas dicas, né? E eu vou colocar o link do vídeo, eu recomendo vocês olharem. E eu falei muito mais, mas esse ano eu não quis ficar muito, estendendo muito. Eu só queria dizer assim pra vocês que, apesar, né, dessa questão do bibliotecário, né, nós estamos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e quase não temos concursos. Isso é complicado, gente. Mas enfim, né, como dizem por aí, a luta continua. Eu tô colocando aqui os livros que alguns são bons, outros interessantes, que eu usei durante o meu curso. Não prometo, né, que vou
postar mais vídeos do Lendo Livros com frequência. Eu acho que por enquanto mesmo vai ser vídeos especiais, quando eu estiver inspirada. De qualquer maneira, eu adoraria que vocês continuassem curtindo o canal, né? Com as dicas e interajam, né? A gente trocar ideias sobre livros. É isso, gente. Até a próxima com mais um vídeo do Lendo Livros. Tchau!